Brasil tem recorde de mortes por Covid-19 em um só dia. Nova remessa de vacinas contra o coronavírus chega em Santa Catarina. Governadores solicitam ações do governo federal no enfrentamento à pandemia. Marcelo Queiroga é o novo ministro da Saúde. Brasil lidera ranking mundial de solidão durante a pandemia. Prefeito de Criciúma decreta lockdown voluntário no Paço Municipal. Ex-presidente Lula faz seu primeiro pronunciamento desde que foi absolvido. Deputados estaduais aprovam um novo salário mínimo regional em Santa Catarina. E no esporte, os preparativos do Criciúma para a estreia na Copa do Brasil. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é quarta-feira, 17 de março de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. O Brasil registrou o recorde de mortes pela Covid-19 nessa terça-feira. Confira. Entre essa segunda e terça-feira foram 2.798 mortes pela Covid-19 no país. Até ontem, o dia com maior número de mortes notificadas em um intervalo de 24 horas havia sido no dia 10 de março, com 2.349 óbitos. Hoje, o país completou 15 dias seguidos com mais de 1.000 óbitos pela doença entre um dia e outro. A média móvel de mortes, que mede o índice diário no intervalo de 7 dias, se mantém acima de 1.000 óbitos há 55 dias. É o período mais longo desde março de 2020. O país enfrenta em diversas regiões um colapso sanitário. São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná juntos apresentaram recorde de óbitos e respondem por 53% das mortes notificadas nas últimas 24 horas. Foram 679, 501 e 307 óbitos, respectivamente. O país soma 11.609.491 casos confirmados da doença, entre quem já teve e quem tem Covid-19. Até agora, 282.400 pessoas já faleceram no Brasil, vítimas da doença. Chegaram hoje em Santa Catarina mais doses da vacina contra o coronavírus. Foi a maior remessa enviada ao estado até agora. 147.400 novas doses da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, chegaram ao estado nesta quarta-feira. É o maior lote já recebido pelo estado desde o início da campanha de vacinação. As doses chegaram pela manhã ao aeroporto em Florianópolis. De lá, as vacinas vão para a Central Estadual de Rede de Frio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica em São José, que fará a distribuição para as 17 unidades descentralizadas das regionais de saúde. A distribuição começou também nesta quarta-feira, com o envio de metade das doses recebidas, um total de 73.700 para as regionais, que vão fazer a distribuição para os 295 municípios catarinenses. As vacinas, encaminhadas conforme recomendação do Ministério da Saúde, serão para aplicação da primeira dose nos grupos prioritários. A outra metade ficará armazenada na Central Estadual para garantir a aplicação da segunda dose. Essa remessa deve ser destinada à vacinação dos trabalhadores da saúde e, em alguns municípios, já começa a imunização dos idosos entre 75 e 79 anos. Até agora, Santa Catarina recebeu um total de 730.840 doses das vacinas Oxford AstraZeneca e Coronavac Butantan em 8 remessas. O Fórum Nacional de Governadores divulgou nos últimos dias uma carta em que 22 gestores estaduais defendem a vacinação e fazem um pacto pela vida. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem os detalhes. No documento divulgado nesta quarta-feira, os governadores de 22 unidades da federação assinam um pacto nacional pela vida e saúde e fazem 3 pedidos: expansão da vacinação e busca por mais fornecedores e solidariedade internacional, apoio às medidas preventivas e educativas, como o uso de máscara e desestímulo a aglomerações, e apoio para a manutenção e ampliação de leitos, além da integração dos sistemas hospitalares. A carta também informa que, em reunião realizada no mês passado, os governadores debateram com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, deputado Arthur Lira,
uma proposta ampla de pactuação entre os 3 poderes e as 3 esferas da federação, com o objetivo de reforçar a luta contra a pandemia. Não assinam a carta os governadores de Rondônia, Amazonas, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Paraná. O Wellington Dias, governador do Piauí, coordenador da temática de vacinas no Fórum Nacional de Governadores, explica o pacto. O Fórum dos Governadores do Brasil aprovam, inclusive com uma nota pública, com os principais eixos, o apoio ao Pacto Nacional pela Vida, onde o objetivo é uma integração de forças, os 3 poderes, o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário, a integração dos 3 níveis de governo, municípios, estados e governo federal. E também o apoio do setor público, os empreendedores, os trabalhadores, os cientistas, todos, para que a gente possa juntos caminhar na direção de vencer o coronavírus. E aqui o caminho é o caminho preventivo, mais vacina para mais vacinação, apoio para toda essa rede hospitalar, para a gente poder salvar vidas. O Brasil tem um novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, aceitou na última segunda-feira o convite do presidente Jair Bolsonaro para assumir o cargo. A confirmação foi feita a apoiadores que ficam na porta do Palácio da Alvorada. Foi decidido agora à tarde a indicação do médico, Dr. Marcelo Queiroga, para o Ministério da Saúde. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A conversa foi excelente, já conheci há alguns anos, então não é uma pessoa que tomei conhecimento há poucos dias e tem tudo, no meu entender, para fazer um bom trabalho, dando prosseguimento em tudo que o Pazuello fez até hoje. Jair Bolsonaro destacou que o Brasil não está economizando na compra de vacinas contra a Covid. Vale lembrar que desde o ano passado nós já contratamos alguns laboratórios, inclusive um com transferência de tecnologia. Essas vacinas desse mês agora são todas elas produzidas no Brasil. O Brasil é um dos poucos países que tem o know-how para produzir vacinas. E paralelamente a tudo isso, o senhor Marcelo Queiroga, médico agora, também gestor, mas muito mais entendido na questão de saúde, vai fazer outros programas que interessem cada vez mais para nós diminuirmos o número de pessoas que vêm entrar em óbito por ocasião dessa doença que se abateu o mundo todo. Vale lembrar que o Brasil é o 5º país em valores absolutos que mais vacina no mundo. Então o trabalho do Pazuello está muito bem feito, a parte de gestão foi muito bem feita por ele e agora vamos partir para uma parte mais agressiva no tocante ao combate ao vírus. A seguir, prefeito de Criciúma decreta lockdown voluntário e permite licença não remunerada dos servidores. Os brasileiros ficaram no topo do ranking de uma pesquisa sobre solidão durante a pandemia, realizada em 28 países. Os brasileiros são conhecidos como um povo caloroso, receptivo e alegre. Mas a pandemia trouxe uma companhia à rotina de muita gente: a solidão. Essa foi a conclusão de um levantamento divulgado agora, mas que foi realizado entre 23 de dezembro do ano passado e janeiro deste ano. Segundo a pesquisa, os brasileiros são o povo que mais se sente solitário. 1.000 pessoas foram ouvidas no país e 50%, ou seja, metade, disse sentir solidão muitas vezes, frequentemente ou sempre. O percentual é o maior entre todas as populações ouvidas pela pesquisa, feita pelo Instituto Ipsos. O levantamento ouviu 23.000 pessoas de 28 países. E para analistas, esse sentimento tem relação com os índices de mortalidade e o contágio da doença. Tem uma série de coisas também que vão agravando, né, esse quadro, vamos dizer assim, porque a gente tem
também muita desinformação, né? Tem informações muito contrárias o tempo inteiro, e aí todo mundo fica muito perdido, aí fica um lugar muito sozinho, né? Fica um lugar de você não sabe em que grupo você pertence, que grupo você não pertence, e aonde está o certo ou o errado, então tem essa sensação mesmo de uma certa solidão. Em segundo lugar estão os turcos, com 46%, seguido pelos indianos, 43%, e pelos sauditas, também com 43%. Na outra ponta do ranking, os holandeses são o povo que, segundo a pesquisa, menos sofre de solidão, com 15%, seguidos pelos japoneses, 16%, e poloneses, 23%. No Japão, robôs têm feito sucesso durante a pandemia. Eles têm sido o alívio da solidão no momento em que, para muitos, o mundo normal ficou tão distante. Nami Hamaura diz que se sente menos sozinha ao trabalhar em casa na companhia de seu parceiro Charlie, que faz parte de uma nova geração de robôs fofos e inteligentes desenvolvidos no Japão. Ele está aqui como alguém para conversar, como um familiar, um amigo das redes sociais ou mesmo um chefe que eu tenho de entregar um relatório. Bom, como aqui no Brasil não temos esses recursos tecnológicos à disposição, essa psicóloga nos dá algumas dicas para não nos sentirmos tão sozinhos. Inclusive, gente, escrever diário. É uma coisa antiga, né? Ninguém mais escreve com a mão, pode ser no computador também, mas é bom que escreva, né? O ato da escrita nos ajuda um tanto a organizar as nossas emoções. Outra coisa também que nos ajuda muito, olhar para fora da janela, eu falo que ver a vida passando mesmo, né? Mas poder ver a luz do sol, né? Poder estar em contato com a vida da natureza, com plantas, com passarinhos. A gente mora na cidade, mas tem um monte de passarinho que a gente vê, tem formiguinha, tem vida. Né? Então, se a gente pode também olhar e falar, nossa, olha, existe vida, isso também nos tira um pouco, é aquela coisa, tira do nosso próprio umbigo. Né? Se a gente pode sair do nosso próprio umbigo, a gente se sente também um pouco menos sozinho. O prefeito de Criciúma decretou nesta quarta-feira uma espécie de lockdown voluntário no Paço Municipal. A medida permite que os servidores se licenciem sem remuneração. O prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, do PSDB, publicou um decreto hoje que libera os servidores públicos municipais dos serviços em razão à pandemia da Covid-19, mas sem remuneração. De tanto as pessoas perguntarem para mim, eu tenho dito, tá bom, vocês vão ter lockdown, ok? Estou assinando agora aqui o decreto do lockdown no Paço Municipal. O Wagner passa aqui para mim o número do decreto, é o decreto 539, já está sendo publicado agora nesse momento. Então, lockdown na Prefeitura de Criciúma. Lembrando só um detalhe, lockdown sem remuneração, não remunerado. Não quer vir trabalhar? Não tem problema. Quer se cuidar? Ótimo. Vai ficar em casa, mas não vai receber salário. É assim mesmo. Porque é muito fácil pedir lockdown, quando a geladeira está cheia e o salário está garantido. Então, estou decretando lockdown na Prefeitura, voluntário, facultativo. Quer lockdown? Vai ter lockdown, só não vai ter salário. De acordo com a publicação, aqueles que quiserem fazer resguardo da sua saúde podem ficar em casa pelo período do estado de calamidade pública decretada pelo estado de Santa Catarina, mas não haverá pagamento de salário no final do mês. Todos os serviços da prefeitura seguem normalmente. O vídeo publicado pelo prefeito Clésio Salvaro já viralizou em todo o país. Bom, em seu primeiro pronunciamento após a absolvição, na última semana, o ex-presidente Lula falou ter sido vítima da maior mentira jurídica em 500 anos de história do Brasil. O pronunciamento foi realizado na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, local onde Lula começou na vida política como líder sindical no final dos anos de 1970. Durante o discurso, o ex-presidente de 75 anos
anunciou que vai tomar a primeira dose da vacina contra a Covid na próxima semana. Ele incentivou a campanha de vacinação e lamentou as mortes registradas no Brasil pela doença. Na última segunda-feira, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou as condenações do ex-presidente Lula pela Justiça Federal do Paraná ligadas à Operação Lava Jato, por entender que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência legal para julgar as acusações. Com a decisão do ministro do STF, o ex-presidente não terá mais restrições na Justiça Eleitoral e está elegível para disputar um cargo público. No pronunciamento, Lula não disse se pretende participar das eleições presidenciais de outubro de 2022. A seguir o esporte. Amanhã tem Criciúma em campo em sua estreia na Copa do Brasil. Em Santa Catarina, os deputados aprovaram em plenário nesta terça-feira o projeto de lei complementar que reajusta o salário mínimo regional do estado. Confira na reportagem. Com um voto contrário, os deputados estaduais aprovaram na tarde desta terça-feira o projeto de lei complementar do Poder Executivo que reajusta o salário mínimo regional de Santa Catarina. De acordo com o projeto, o reajuste médio para as 4 faixas salariais do mínimo estadual será de 5,45%. Esse montante foi acordado entre as federações patronais e os representantes das entidades de trabalhadores do estado em fevereiro. Com isso, os valores mínimos passarão para R$ 1.281 na primeira faixa, R$ 1.329 na segunda faixa, R$ 1.404 na terceira faixa e R$ 1.467 na quarta faixa salarial. O valor é retroativo a 1º de janeiro de 2021. A proposta segue agora para a sanção do governador Carlos Moisés. O governador deve sancionar ainda esta semana para que o trabalhador de Santa Catarina possa ter direito aos reajustes feitos nesse piso. E segundo, significa também um reconhecimento dessa capacidade de entendimento entre a classe trabalhadora e empresarial do Estado, referendado pelo governador Carlos Moisés, num grande reconhecimento do talento e da competência do nosso trabalhador catarinense e também da classe empresarial. Os deputados aprovaram também em plenário a conversão em lei da medida provisória que trata do ressarcimento a hospitais das diárias de leitos de unidades de terapia intensiva, as UTIs, não habilitados pelo Ministério da Saúde, disponibilizados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. O valor do ressarcimento é de R$ 1.600 ao dia por leito. É necessário reconhecer os investimentos que são feitos com recursos próprios do Estado, os quais, é importante lembrar, receberam reforço do próprio Parlamento, porque inúmeras vezes as economias que o Parlamento, esse ano novamente, Vossa Excelência, pôde robustecer o caixa do Estado com a devolução de mais de 30 milhões de reais, mas há um esforço financeiro hoje do Estado de Santa Catarina para manter leitos ativos, cuja União não oferece o credenciamento hoje. Foi aprovado ainda o projeto de lei que assegura ao consumidor o direito à remarcação e ao cancelamento de pacotes de eventos que teriam sua execução durante a pandemia da Covid-19. A proposta proíbe, por exemplo, a cobrança de multa por cancelamento ou remarcação. Essa possibilidade de remarcar sem pagamento de multa, de juros, essa situação toda, é uma forma de amenizar os problemas gerados pela pandemia, pelas restrições que foram muitas vezes impostas pelos governos, tanto do Estado quanto dos municípios, e facilita a vida de quem fez os contratos, tanto de um lado quanto do outro. O plenário aprovou também o projeto de lei do deputado licenciado Altair Silva, do PP, que possibilita o parcelamento em até 10 vezes do IPVA. A medida, adotada também no estado do Paraná, visa facilitar o pagamento para aqueles que foram prejudicados pela pandemia. Todos os projetos aprovados seguem para análise do governador. Agora a gente fala de esporte. O Criciúma entra em campo nesta quinta-feira em sua estreia na Copa do Brasil.
O Criciúma vai enfrentar o Marília pela primeira fase da Copa do Brasil nesta quinta-feira em Cariacica, no estádio Kleber José de Andrade, às 3h30 da tarde. Depois de todo o transtorno por conta da alteração do local da partida, marcada antes para Varginha, Minas Gerais, o diretor do Tigre, Valdecir Rampinelli, falou sobre as transferências do local da partida e analisou as dificuldades para ambos os adversários. As dificuldades que o Criciúma tem, o nosso adversário também as terá. Então, me parece que estamos em igualdade de condições. Segundo o diretor, os atletas e a comissão técnica entenderam as condições adversas e agora é se preparar para a partida. Eles entenderam porque nós explicamos, faz parte, é uma competição que não nos cabe a nós determinar normas, mas sim cumpri-las, e todos estão conscientes e ávidos que essa partida aconteça o mais rápido possível, porque afinal de contas, todos nós, e principalmente os atletas, estão devendo alguma coisa, algo a mais. O que é? Um bom resultado, uma classificação nessa primeira fase da Copa do Brasil. A direção do Tigre também tenta adiar a próxima partida para segunda-feira, que seria o compromisso diante ao Figueirense pelo Campeonato Catarinense, marcado inicialmente para domingo. Segundo a direção, não há tempo hábil para conduzir a equipe para a partida. O Informe Região vai ficando por aqui. Siga acompanhando a nossa programação. Esteja com a gente também nas nossas redes sociais. Nosso Facebook é o facebook.com/TV Primavera e nosso Instagram, @TV Primavera. Uma boa tarde para você.